Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para essa aula onde eu estarei corrigindo várias questões de prova. São 12 questões que eu separei para você ficar craque nessas questões e não errar mais esses assuntos na prova. Beleza? Vamos lá? Se você ainda não segue o Instagram do Pré-Aprovados, segue lá então, Pré-Aprovados lá no Instagram, tá bom? Para você ficar por dentro das dicas que eu tenho colocado, principalmente nos stories, dicas do dia, lá sempre assuntos para você ficar o dia lembrando daquele conteúdo e não errar aqueles assuntos na prova, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, não custa nada, é o pagamento que você vai fazer por eu te entregar esse conteúdo, tá bom? Então, Pré-Aprovado CPA, se inscreve no canal aí e ativa o lembrete aí para quando eu colocar novos vídeos, lives, você ficar por dentro dos assuntos, beleza? Vamos lá então? Para quem ainda, se você ainda não assistiu minhas lives, vocês vão ver que você vai ver que nas minhas aulas eu tenho colocado a tela da prova, né? Ali personalizado, exame online. Aqui no caso eu coloquei conforme a CPA 20, mas você também, a tela da CPA 10 você vai mudar ali, exame CPA 10 e o tempo restante vai ser 2 horas, né? A CPA 10, vou escrever aqui para você saber, ó, a CPA 10 você vai ter 2 horas de prova, tá bom? E são 50 questões para você fazer. Dá tempo de sobra, dá tempo tranquilamente, dá para fazer tranquilamente, sem problema nenhum, sem correria. A CPA 20, então você terá 2 horas e meia e aí são 60 questões para você fazer, tá bom? Então, vou deixar você preparado. Se você vai para a CPA 20, você vai estar preparado estudando comigo e para a CPA 10 também, tá bom? Vai passar de primeira aí, se você só precisa do seu comprometimento nos estudos, tá bom? Vamos lá, e para quem não é meu aluno ainda, caso você queira, só me chamar no direct lá, quiser participar da turma de CPA, junto com mais de 100 alunos aí que estão estudando, se preparando para a prova, fora os centenas de aprovados, é só me chamar no direct lá, que eu te faço um cupom de desconto, beleza? Vamos lá, vamos corrigir questões? Primeira questão, olha só, vejam as seguintes entidades. 1. Instituições financeiras. 2. Companhias seguradoras e sociedade de capitalização. 3. Pessoas físicas com investimentos superiores a 1 milhão. Podem ser considerados investidores qualificados aqueles expressos em 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3 e 1, 2 e 3. Olha só, presta atenção nisso aqui. Enquanto você vai pensando, eu vou explicando aqui. Uma instituição financeira é investidor profissional, né? Profissional. Investidor profissional é todo aquele que tem mais de 10 milhões e ateste por escrito, né? Instituições financeiras, companhias seguradoras, sociedade de capitalização, né? Então, estou falando que esse aqui também é profissional. Então, essas duas aqui são investidor profissional, né? Previdências, tudo é investidor profissional. E olha só, todo investidor profissional também é qualificado. O investidor qualificado, que tenha mais de 1 milhão de reais, né, e atesta por escrito, ele é considerado investidor qualificado. Todos os profissionais são qualificados, mas não todos qualificados são também profissional. Então lembre-se, 1 milhão profissional, qualificado, 10 milhões profissional. Só que tem uma pegadinha. Todo investidor que tem 10 milhões é profissional? Não. Todo investidor que tem mais de 1 milhão é qualificado? Não. Ele precisa atestar por escrito, tá? Então aqui na 3, ó, faltou atestar, né? Ele precisa atestar. Então nesse caso aqui, só ter 1 milhão de reais não é investidor qualificado, não é mesmo? Ele precisa atestar. É só você pensar assim, o cara ganhou na Mega Sena, ele já se torna investidor profissional, qualificado, só do fato dele ter o dinheiro? Não, né? Ele continua sem entender de investimentos. Por isso, então, ele precisa atestar por escrito e ter o dinheiro, tá bom? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta, a alternativa A, se você foi nessa aqui, você acertou a questão. Questão aí que vem caindo em provas. Então, aprenda esse assunto aí, porque esse assunto, investidor qualificado e profissional, tem caído em provas de certificação. Detalhe, na CPA 20 tem caído mais um assunto, tá? Que eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para você, que é sobre o investidor private. Segundo o código ANBIMA, é considerado private, eu vou escrever aqui o private, tá? Para você saber, escreve assim, ó, private bank. No banco, é considerado investidor private
private, aquele que tem mais de 3 milhões investido, tá bom? Então, mais de 3 milhões. Então, pensa o seguinte, mais de 3 milhões é private. Então, grava assim, ó, 1 milhão qualificado, 3 milhões private, 10 milhões profissional. Mas lembre-se que o qualificado e o profissional, ele precisa atestar por escrito, senão não vale, tá bom? Simbora então para o próximo? Questão número 2. A área de compliance de uma instituição tem como responsabilidade a gestão do seguinte risco: risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez ou D, risco legal. E aí, qual você iria? Vamos lá, vou explicando, você vai pensando aí. Risco de mercado. Risco de mercado, lembra-se volatilidade, tá? Volatilidade. Volatilidade é a oscilação do ativo, do preço dele no mercado, né? Então pensa o seguinte, quanto mais volátil for o ativo, mais risco ele tem, tá? Então você olha um gráfico, um oscila assim e o outro oscila assim, ou seja, qual que tem mais risco? Esse aqui, né? Que oscila mais, ele tem mais risco de ganhar ou mais risco de perder, né? Ele tem mais volatilidade. Risco de mercado é quando você compra um ativo e por algum motivo ele deixa de valer aquele preço que você pagou. Ele deixa de valer no mercado, as pessoas não pagam mais. Por exemplo, você vai e compra uma ação de R$30 da Petrobras, por exemplo. Pagou R$30 no pedacinho da empresa. E aí, estoura a Lava Jato, corrupção na Lava Jato. O mercado não quer mais ação da Petrobras. Aí ele cai para R$5 o preço dele. Você sofreu risco de mercado. O mercado não paga mais R$30. Agora, se você esperar para vender, você vai conseguir quanto? O mercado só está disposto a pagar R$5. Isso é risco de mercado, tá? As pessoas geralmente confundem, os alunos confundem risco de mercado com risco de liquidez. Por quê? O risco de liquidez, aqui ó, o risco de liquidez, ele é quando você tem dificuldade em transformar um ativo a preço justo, transformar em dinheiro a preço justo. Você quer vender, por exemplo, a ação da Petrobras, você quer vender, vale R$30, mas você acha um cara que fala, eu te pago R$20 agora. Ou seja, parece um comprador que dá R$20. O mercado paga 30, mas aí se você vender por 20, você está sofrendo risco de liquidez, que é a dificuldade em transformar aquele ativo em preço justo. Poucos compradores, entendeu? Agora apareceu vários compradores e paga R$30, ou vários compradores pagam R$20, ou seja, se é vários, é porque significa que o mercado está cotando naquele preço, tá? E é risco de mercado. Vários riscos de mercado, poucos riscos de liquidez, tá bom? Então, é isso. Risco de crédito. Risco de crédito lembra calote, não é mesmo? Calote, ou seja, emprestar o dinheiro para o cunhado se você tem um sério risco de calote, de não receber de volta. Você empresta o dinheiro e corre o risco de não receber. Emprestei o dinheiro no banco, quando eu aplico o dinheiro no banco, se o banco quebrar, eu sofro risco de crédito, né? O risco de tomar calote. Emprestei o dinheiro para o governo quebrou, posso tomar calote. Aqui é bom lembrar o seguinte, vou reforçar com vocês aqui. Se você compra ações de uma empresa, vamos lá, eu comprei ações da Petrobras, eu tenho risco de crédito? Não tem risco de crédito. Por quê? Porque ações não têm risco de crédito. Por quê? Porque você torna-se dono da empresa. Se você é o dono da empresa, não tem como você tomar calote de você mesmo, né? Você é um dos donos, se a empresa quebrar, você quebrou junto com a empresa. Por isso que ações não tem risco de crédito. Grava-se isso, grava aí, tá? Escreve aí no seu resumo. Ações não tem risco de crédito. Nesse caso aqui, a área de compliance, que é também conhecido como a área de controles internos, eles cuidam da parte de compliance da instituição financeira, por exemplo, estamos falando, né? Para ver se está tudo correndo conforme o normal, se está tudo conforme as regras, conforme a legislação, se estamos cumprindo a lei, por exemplo, da lavagem de dinheiro, se estamos cumprindo a legislação quanto à questão de tempo de fila, ela vai contar de uma forma, se nós estamos pegando assinatura nos contratos, estamos liberando um seguro, estamos pegando assinatura no seguro, é a parte de controles para evitar o quê? Processos, para o dinheiro, para a empresa não perder dinheiro com processos na justiça. Então, a área de compliance, ela cuida, então, do risco legal. Risco legal. Risco legal é um assunto de CPA 20, tá bom? Então, aí, a alternativa correta aí, a alternativa D. Beleza? Vamos para a próxima questão? Questão de número 3. O termo Shine Usual, no contexto do mercado de capitais, refere-se a bolsa de valores, onde são transacionadas ações na China. B. Aos títulos transacionados nos mercados asiáticos.
C. Aos procedimentos que devem ser adotados para impedir lavagem de dinheiro no mercado. E D. Ao conjunto de procedimentos que visam a segregação de áreas conflitantes em uma instituição financeira. Qual que você responderia? A, B, C ou D? Pensa o seguinte, Chinese Wall, lembra-se não, traduzindo é muralha da China. Por que havia muralha da China no mercado financeiro? Por que nós estamos estudando a muralha da China? Estou estudando para CPA 10, para CPA 20, para CEA. O que tem a ver a muralha da China? Muralha da China, gente, no mercado financeiro, o Chinese Wall, ele existe para dividir certas pessoas. Por exemplo, tem bancos que ele tem ações lá na Bolsa de Valores. Tem ações na Bolsa de Valores negociadas. E ele administra recursos de terceiro, administra recursos de outras pessoas, de clientes. Essas ações, por exemplo, fundo de investimento. Fundo de investimento é a administração de recursos de terceiros. E um fundo de investimento tem lá o gestor do investimento. O gestor, tudo o que ele quer é fazer o dinheiro render, da maior rentabilidade possível. E ele pode ter, por exemplo, na sua carteira, ações do próprio banco, do próprio administrador. E imagina que esse gestor converse com o administrador do banco, que é por exemplo, o diretor do banco que administra recurso próprio, faz com que o banco tenha lucro. Se esse gestor conversar com esse administrador, ele pode ter informações privilegiadas, que pode ajudar ele na decisão de comprar ou vender ações do próprio banco. Percebe que eles não podem ser amigos? Porque se ele tem informação privilegiada, ele pode cometer o crime, né? O crime de insider trader. Com informação privilegiada, ele, com essa informação, tirar proveito próprio para os seus acionistas lá do seu fundo de investimento. Então, entre esses caras, tem que ter uma muralha da China. Eles não podem se conversar. Tem que ter uma muralha entre eles. Chinese Wall, tá bom? Então, o Chinese Wall existe um conjunto de procedimentos que aí tem controles internos, sistemas separados, eles não podem se conversar. O sistema tem que ter controles ali para não ter conflito de interesse e não ter transição de informação privilegiada. Nesse caso aqui, a alternativa D é a que mais que diz o que nós estamos explicando aqui, né? Ao conjunto de procedimentos que visam a segregação de áreas conflitantes em uma instituição financeira. Né? A alternativa correta, a alternativa D. Beleza? Vamos lá então para a próxima questão? Questão de número 4. O Código de Autorregulação da Anbima para certificação continuada objetiva o quê? A elevação dos padrões fiduciários e a promoção das melhores práticas do mercado. B. Promover a concorrência leal entre os bancos e os profissionais. C. Buscar a permanente elevação da capacitação técnica de seus profissionais. E D. Dar transparência ao mercado de fundos de investimento. Código Anbima, né? Ninguém gosta de estudar Código Anbima, é um assunto chato de estudar, mas tem caído muita questão na prova sobre Código Anbima. Então, não negligencia esse conteúdo. Leia os códigos Anbima. Se você não quer ler os códigos inteiros, porque não precisa ler os códigos, tem código que tem mais de 100 páginas, são 4 códigos que você precisa estudar para a prova. Eu fiz um resumo desse código, tá? Dos códigos, conforme o edital da prova. Eu separei apenas os capítulos e artigos que você precisa ler. Então eu separei só apenas isso, dos 4 códigos, deu 44 páginas. E assim, alguns assuntos do conteúdo de prova. Por exemplo, tem o Código Anbima de Recurso Terceiro, que fala sobre o Chinese Wall, fala sobre marcação a mercado, que a Anbima chama de apressamento de ativos. Esses assuntos você estuda nos conteúdos da prova, né? Nos assuntos do curso. Quando você lê o Código Anbima, vai estar apenas reforçando o que você já estudou. Então, não negligencia Código Anbima. É um assunto chato de estudar, eu sei. Quando eu estudei para CPA, para certificação, também não gostava de estudar Código Anbima, mas precisa estudar, tá bom? Então, nessa questão aqui, presta atenção nesse detalhe aqui, olha. É o Código Anbima de certificação continuada. Ela está falando da parte do profissional, né? Então, olha só. A letra A, elevação dos padrões fiduciários, a promoção das melhores práticas de mercado. Está falando do profissional aqui? Não, né? Então, não é esse código aqui. Esse aqui é um outro código, que é a distribuição de produto e investimento. B. Promover a concorrência leal entre os bancos e os profissionais. A certificação continuada fala disso? Esse aqui também é o Código de Distribuição de Produto e Investimento, né? Então não é esse. C. Buscar a permanente elevação da capacitação técnica de seus profissionais. Por que você está estudando agora para a certificação? Está estudando e não está levando sua capacitação? Qual é o código que fala da certificação CPA 10, CPA 20, por exemplo? O Código de Certificação Continuada fala assim, ó.
O profissional que atenda as pessoas de varejo precisa ter CPA 10, fala de produto de investimento. Aquele profissional que vai atender pessoas de alta renda precisa ter uma certificação um pouco melhor, CPA 20. Aquele profissional que vai dar assessoria para esses profissionais CPA 10 e CPA 20 precisa ter uma certificação de especialista em investimento. Então, essa certificação que fala disso, né? Esse código Ambima que fala disso. Ele que fala que você foi lá e fez uma prova de certificação CPA 10, CPA 20, mas você não trabalha no mercado financeiro, não trabalha em bancos, em instituições associadas, a sua certificação vale por 3 anos. Se você trabalha em instituição associada, a sua certificação vale por 5 anos. Né? Então, toda essa regra está nessa certificação continuada. Então, esse código Ambima, ele fala o quê? Busca a elevação da capacitação técnica de seus profissionais. Né? Então, a alternativa correta aí, é essa alternativa aqui, né? Alternativa C, beleza? E aí a alternativa D, ela fala de dar transparência ao mercado de fundos de investimento. Esse aqui é o código Ambima para administração de recurso de terceiro. É ele que fala como deve ser as regras de um fundo de investimento, como deve ser tratado o dinheiro de outros, né? Quais são as mensagens que tem que ter no prospecto, nas lâminas de informações essenciais, quais são as frases que não pode faltar, né? Por exemplo, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, todas essas mensagens estão onde? Tá também aqui no Código de Administração de Recursos Terceiros, que fala sobre fundos de investimento. Tá bom? Vamos lá, então? A alternativa correta aqui, então, a alternativa C. Questão número 5. São atividades que não estão sujeitas à atividade Conheça Seu Cliente. A. Distribuição de valores imobiliários. B. Comercialização de joias e metais preciosos. C. Aplicações financeiras. D. Análise e classificação de risco de uma empresa por meio de uma agência de risco. Qual você iria? Presta atenção, aqui é assunto de lavagem de dinheiro, né? Assunto certo de prova, gente. Toda prova é obrigado a cair assunto de lavagem de dinheiro. CPA 10, CPA 20, CEA, CFPI, todas as certificações caem assunto de lavagem de dinheiro, porque a gente trabalha em instituição financeira passa dinheiro de lavagem de dinheiro, passa dinheiro de crime, né? Então a gente precisa estar atento para que pessoas mal intencionadas não lavem dinheiro debaixo do nosso nariz, né? Então a gente precisa estar atento. Presta atenção. Tem gente que vai responder aí comercialização de joias, né, metais preciosos, mas presta atenção no detalhe. Imagina que o criminoso foi lá e sequestrou alguém, pegou lá R$1 milhão, muito dinheiro, né? E aí tudo que ele precisa é esconder esse dinheiro, ele precisa fazer a fase de ocultação, ele precisa dar um jeito de não ser pego. Imagina que ele quer mandar esse dinheiro para fora do país. E ele quer, como é que ele vai fazer? Se ele depositar numa conta no banco, o banco vai querer saber de onde veio o dinheiro. Pode dar ruim. Aí ele pode fazer o seguinte: e se eu viajar com esse dinheiro na cueca? Cara, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Pensa que aquele tanto dinheiro não cabe na cueca, não cabe na meia, e andar com esse dinheiro na mala, vai passar no raio-x, vai dar trabalho. E ele pode ter uma brilhante ideia, ele vai falar o seguinte: mas e se eu for na joalheria e pegar lá uma joia valiosa? Olha, é fácil de carregar uma joia, né? Pega uma pedrinha pequenininha assim, vale lá R$1 milhão, fica fácil de transportar esse negócio. Para onde ele for no mundo, ele carrega esse negócio com mais tranquilidade, né? Sempre ser pego. É muito mais fácil lavar o dinheiro dessa forma. Pensando nisso, o COAF, então, a Justiça foi lá e falou o seguinte: empresas que vendem joias precisa coletar os dados de quem compra a joia. Então tem que seguir a lei de lavagem de dinheiro. Informar, dependendo do tanto de dinheiro que a pessoa coloca lá em dinheiro, precisa informar o COAF de quem comprou a joia. E aí vai também ser fiscalizado. Então, precisa conhecer a atividade, conheça seu cliente, comercialização de joias, né, e metais preciosos. A gente está falando aqui de atividade, não estão sujeitas, né, do conheça seu cliente. Não precisa conhecer o seu cliente. Distribuição de valores imobiliários, ou seja, fundo de investimento, ações, debêntures, que são valores imobiliários, precisa, né? Você vai comprar ações de dinheiro, a corretora precisa te conhecer. Comercialização de joias, metais preciosos, como eu acabei de dizer, precisa conhecer o cliente. Então não é esse aqui. Aplicações financeiras, claro, né? Vou aplicar o dinheiro, preciso saber. Então, a alternativa correta, a alternativa D. O que é isso aqui? Para uma empresa fazer uma análise e classificação de risco de uma empresa por meio de uma agência de risco. É a agência de rating, né? A Fitch, Moody's, Standard & Poor's
são empresas americanas que dão notas para empresas. Lembra o seguinte, ela vai lá e pode dar uma nota, por nota de AAA, AAA. Se ela falar que uma empresa é AAA, ela está falando assim, essa empresa ela tem pouquíssima chance de dar calote. Então, tudo que uma empresa quer é ser AAA, né? Um país é que é AAA. Quando tem uma nota boa dessa, quando ele vai lá emitir, presta atenção nisso aqui, que já é um outro assunto que tem caído em provas. Presta atenção nesse detalhe aqui. Eu vou só fugir um pouco da questão para você ficar craque. Quando uma empresa vai lá dar um AAA, a empresa de rating dá lá um AAA para uma empresa, ela está dizendo o seguinte, essa empresa tem pouco risco. Quando essa empresa de rating fala, essa agência fala que tem pouco risco, essa empresa, quando ela vai emitir, por exemplo, uma debênture, né? O que é debênture? Hein? O que é uma debênture? É um título para captar recursos, né, no mercado, um título de longo prazo. Quando ela vai captar de curto prazo, ela emite uma nota promissória, né? E aí alguém compra esse título, é registrado lá na B3, e esse título é um valor mobiliário, e essa pessoa vai ficar com um título de dívidas, né? Que aí, o dia que no vencimento, a empresa paga para ele, e ele, né, enquanto isso a empresa trabalha com esse dinheiro. Presta atenção no detalhe. Se essa empresa de rating está falando que essa empresa tem pouco risco, pensa o seguinte, pouco risco, pouco retorno. A empresa pode pagar menos juros. Aquela pessoa, investidor, vai correr menos risco, ele aceita ganhar menos, porque está correndo menos risco. Agora, se na renovação do título, que é bem assim que tem caído questão, na renovação do título, a empresa caiu para 2A, ou caiu para 1B, ou 3B, significa que ela aumentou o risco, né? Ela piorou o rating dela. Ela diminuiu. Se ela diminuiu o rating, ou seja, aumentou o risco, presta atenção nisso, caiu para B, por exemplo, aumentou o risco subiu. A empresa de rating está falando o seguinte, essa empresa agora tem mais chance de dar calote. Por exemplo, ela aumentou o endividamento dela, tem algumas coisas que fez com que ela tenha mais chance de dar calote. Se aumentou o risco, você só vai emprestar dinheiro para essa empresa se você ter mais retorno. Então a empresa vai ter que pagar mais juros agora para conseguir vender o seu debênture, né? Conseguir fazer dívida, tá bom? Captar recurso agora tem que pagar mais juros. Então, para que essa agência de rating dê nota para as empresas, ela não precisa conhecer o cliente da empresa, não é mesmo? Então, por isso que a alternativa correta aqui é a alternativa D. Beleza? Fácil, não é mesmo? Ficou facinho agora, né? Eu sei que você não vai errar essa questão aí na sua prova, vai garantir a sua aprovação. Vamos para a próxima? Questão de número 6. Um operador recebe uma ordem de seu cliente para vender 30 milhões de ações da empresa A. Sabendo que as ações da empresa A cairão por causa dessa ordem, o operador decide vender as ações que ele possui na pessoa física antes de executar a operação do cliente. Este ato é chamado de Insider Information, B. Insider Trade, C. Front Running ou D. Pump and Dumping. Eu sou bom de inglês, né? Então eu vou tentar falar para você aqui como é que está escrito. Mas você olha aí e qual que você iria responder? Vou facilitar a sua vida. Vou falar aqui para você, ó, que não é a A e não é a D. Vou deixar a sua vida mais fácil, tá? Eu sei que você estava em dúvida entre a B e a C, né? Então, e agora? Qual você? Insider Trade ou Front Running? Pensa o seguinte, Insider, as duas são informação privilegiada, só que uma tem um detalhe. Qual que é a diferença? Essa questão aqui tem derrubado muita gente na prova, que às vezes a pessoa vai já na beira, Insider Trade. Eu vou explicar para você o que é Front Running. Front Running é o seguinte, é quando a pessoa, ela pensa o seguinte, eu trabalho na corretora. Trabalho na corretora e recebo a informação do seu José. O seu José chega para mim e fala assim, Ezequiel, compra para mim aí 20 milhões de ações da Petrobras. Aí eu vou lá para executar a ordem do seu José, comprar 20 milhões de ações da Petrobras. Só que acontece, muitas ações, né? Quando eu colocar essa ordem no mercado para comprar 20 milhões, o que vai acontecer no mercado? O mercado vai olhar e falar, opa, tem uma ordem de compra de 20 milhões, tem gente querendo comprar 20 milhões. O que acontece com o preço da ação da Petrobras? Tende a subir, não é mesmo? Porque aumentou a oferta aqui, aumentou a demanda de compra, né? E então a oferta pode não acompanhar esse mercado. O que acontece com o preço? Sobe. Eu sabendo disso, eu chego na frente. Antes de executar a ordem do seu José, eu vou lá e executo a minha ordem. Eu compro para mim, para depois comprar dele, pôr a ordem dele. Porque quando subir, eu ganho com essa subida.
A mesma coisa é ao contrário. Se o José chega para vender, eu sei o seguinte, com essa informação de vender, eu vou na frente, vendo as minhas primeiro, porque quando muita gente vendendo, né, ou tem uma oferta de muita venda de um produto específico, o que acontece quando tem muito produto vendendo? O preço cai. Se o preço vai cair, eu já sabendo disso, eu vendo a minha antes para não perder, né? Então pensa o seguinte, chego à frente, front, running, tá? Corro na frente, running de correr, corro na frente e faço a minha ordem, baseada na informação privilegiada. Nesse caso aqui, a alternativa correta, front running, beleza? Lembra de front, frente, corro na frente. Quando tiver a informação, você viu a questão falando que chega na frente, a alternativa correta, front running, beleza? Vamos lá? Questão de número 7. A análise técnica no mercado de acionário é aquela que projeta a geração de caixa da companhia. B. Utiliza instrumentos gráficos como suporte e resistência. C. Utiliza múltiplos para identificar a ação relativamente mais barata. D. Faz uma alternativa de dividendos futuros, uma estimativa, né, de dividendos futuros para calcular o preço justo da ação hoje. E aí? Questão de CPA 20 essa aqui, tá, gente? Análise técnica e análise fundamentalista. Qual é a diferença? Pensa o seguinte, a análise técnica, ele se baseia em gráficos. Ele vai olhar o gráfico de uma ação, ver a oscilação dela para comprar, tá? Isso aqui é a gráfica. Análise gráfica. Quando você vai comprar uma ação analisando um gráfico, você vai olhar a oscilação dela. Existe muito analista que coloca até robozinhos para olhar isso aqui, para olhar tendências, tá? A análise fundamentalista, o nome já diz, ó, fundamento. A fundamentalista, vou escrever aqui, né? Não liga com minha letra, tá? Realmente a caligrafia não é boa, mas deixa que você entenda o que eu estou dizendo, já facilita. Fundamentalista, ela busca fundamento. Ele vai olhar o seguinte, fluxo de caixa da empresa, o EBITDA da empresa, como que ela está faturando, como é que ela vem faturando nos últimos anos, qual quem é o presidente da empresa, como é que ele trabalha, a empresa, como é que ela cuida do meio ambiente, tem risco ambiental, como é que está o preço dela em relação ao valor patrimonial dela. Então ele vai olhar mais o fundamento, olhar para dentro da empresa antes de comprar uma ação, vai olhar mais aprofundadamente nessa empresa. Ela paga dividendos, não paga? Como é que é isso aí? Isso é análise fundamentalista, tá? A gráfica, ele vai olhar o quê? Aqui você vai aprender o seguinte, ó, suporte e resistência, tá? No gráfico, no gráfico, ele vai olhar o seguinte, aqui embaixo ele entende como suporte, que toda vez que bate o suporte, tende a subir. Toda vez que bate resistência, aqui em cima, tende a cair. E assim por diante. Então ele vai olhando isso aqui, ó. Resistência, você vai gravar o seguinte, resistência, chuveiro, né? Lembra-se que o chuveiro tem uma resistência, né? E aí em cima. Então quando chega em cima no chuveiro, na resistência, ele tende a cair. Não necessariamente isso é verdadeiro, né? Mas é assim que o mercado olha. Chegou em cima, começou a descer, ele já entende que ele é a resistência. E aí ele vai caindo. Caiu embaixo, parou aqui, começou a subir, ele entende que isso aqui é o suporte. Né? E vai tender a subir agora. E aí, essa é a análise gráfica. E aqui, então, na questão agora, acredito que você já sabe qual é a resposta. Projeta a geração de caixa da companhia. Para projetar a geração de caixa, eu preciso olhar mais profundamente, né? Fazer uma análise fundamentalista. Então, não é essa a alternativa. B. Utiliza instrumentos gráficos, ó, gráfico. Então, a alternativa correta é essa aqui, né? Suporte e resistência. Tá bom? A alternativa B, a alternativa correta. Beleza? Fácil, né? Fácil demais essa questão. Vamos para a próxima? Questão de número 8. Um cliente adquiriu uma LFT com deságio. O que acontecerá com o retorno do título? Pensa o seguinte, gente. Vou ler a alternativa primeiro, né? Eu quero explicar o assunto antes de ler as alternativas. A. Terá um cupom semestral maior? B. Terá um cupom semestral menor? C. Será maior que a taxa Selic? E D. Será menor que a taxa Selic? Qual você seria? Presta atenção. LFT, né? Vai lembrar que tesão depois é uma pós-fixada, né? Pós-fixada acompanha Selic. Se fosse uma LTN, é uma pré-fixada, né? Tesão antes, pré-fixada. Ela é pré. Mas presta atenção. Tem um macete, né? É assim, ó. Letras não tem cupom. Você vai escrevendo seu resumo aí, ó. Letras não tem cupom. O que é cupom? Vai participar de sorteio? Não, não vai participar de sorteio. Que é o quê? Cupom é o pagamento de juros semestrais, tá bom? 6 em 6 meses você recebe juros semestrais. Letras, que é letras, que começa com L aqui, tá? Você vai lembrar assim, letras
LFT e LTN não tem cupom. Ou seja, você vai aplicar o dinheiro, só vai ver a cor do dinheiro no vencimento. Ou se você vender esse tipo para outra pessoa, no mercado secundário. Então não tem cupom. Logo, letras LFT e LTN não tem cupom. Você vai gravar assim, ó, letras não tem cupom. Notas tem cupom. Com exceção da NTNB principal, que não tem cupom também, tá? Então letras não tem cupom. E notas tem cupom, com exceção da NTNB principal, tá? Porque tem lá as NTNs, né? NTNs, aí tem NTNB. NTNB tem cupom. A NTNB, quando estiver na frente, principal, não tem cupom. Tá? As duas aqui, ó, a NTNB, as duas NTNB acompanham a inflação, tá? É o IPCA, IPCA mais juros. Só que aí, uma tem cupom e a outra não. Então, você vai gravar aqui, letras não tem cupom, notas tem, com exceção da principal, que também não tem cupom. Essa frase eu gravei e jamais esqueci esse negócio aqui. Então, pensando nisso, que letras não tem cupom, aqui a alternativa A e a alternativa B fala de cupom, né? Então, não é essa que não pode ser essa aqui. E aí? C ou D? Presta atenção no detalhe, gente. Se você compra um negócio com deságio, você vai gravar o seguinte, olha, deságio, desconto, deságio, desconto. Você comprou com desconto. Então pensa o seguinte, vale R$1.000. R$1.000. Você comprou com desconto, significa que você comprou mais barato. Vamos supor que você comprou por 900, comprou por menos. Se você comprou com desconto, você já tem um ganho aqui, né? Não tem um ganho aqui nesse negócio aqui? Nesse caso aqui, já tem um ganho na largada de R$100. Nesse exemplo que eu estou colocando para você aí. Já tem um exemplo, já tem um ganho de R$100. E a LFT, você não ganha Selic? A taxa de juros Selic? Lá no vencimento você vai ganhar o quê? Selic. Com mais o desconto que você tinha aqui. Ou seja, o seu retorno, o seu ganho será o quê? Selic mais um desconto que você teve, aquele valor. Então a resposta correta será o quê? Retorno será maior que a taxa Selic. O seu ganho vai ser maior. Beleza? Então, presta atenção nisso aqui. Se fosse com ágio, você está comprando com ágio. Quando você compra com ágio, significa que está pagando mais do que vale. É só lembrar de agiota. O agiota você paga juros, né? Você paga mais do que o normal, do que deveria pagar. Né? Então, se você tivesse comprado com ágio, você teria pago mais caro. Então, no meu exemplo aqui, ó, vale R$1.000, mas, por exemplo, você pagou 1.100. Ou seja, já na largada você perde R$100, né? Então, seu retorno seria menor do que a taxa Selic, tá? Então, se atenta a esse detalhe aí. Vamos lá, então, para a próxima questão? Questão de número 9. O IGPM é formado por 3 indicadores de inflação. Assinale a alternativa que indica do maior para o menor dos pesos desses indicadores na formação do IGPM. Formação, então, IGPM. Sempre cai questão na prova sobre IGPM. Por quê? Quem divulga o IGPM? A FGV. Quem faz a prova da Anbima? A FGV. Né? Então, normal ter questão na prova falando de IGPM. Então, grava o seguinte, é um índice de inflação privado divulgado pela FGV e ela tem a seguinte composição. IPA igual a 60%. IPC igual a 30%. INCC igual a 10%. Eu gravei assim, ó, menor percentual, maior. Quando eu gravei isso aqui, eu gravei que 10% é INCC, mais letras, né, menos percentual. Assim que eu gravei, tá? IPA de 60%, índice de preço por atacado, 60%, IPC, índice de preço ao consumidor, 30%, índice nacional do custo da construção civil, né, 10%. Beleza? Então, a alternativa correta aqui, a alternativa B de bola, IPA, IPC e INCC. Beleza? Vamos para a próxima questão? Questão de número 10. Visando conter a inflação, o Copom iniciou um ciclo de alta de juros, fazendo uso de política monetária contracionista. Como um dos efeitos esperados, haverá o quê? A. Elevação da taxa de crescimento do PIB. B. Redução da taxa de crescimento do PIB. C. Diminuição do compulsório. E D. Elevação da demanda agregada. E aí? O que acontece no mercado aqui? Vamos lá. O Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária. Quem que é o Copom?
são os diretores colegiados do Banco Central, tá? Os diretores, quando se reúnem, está formado o Copom. Eles se reúnem a cada 45 dias, tá? 45 dias. E um dos principais assuntos deles lá na reunião é falar sobre a política monetária, que é definir a taxa Selic. Eles definem a taxa Selic. Escrevi aqui, ó, taxa Selic. Qual que é o objetivo da taxa Selic? A Selic, né, serve como base de referência para o mercado financeiro, essa taxa que serve como referência. E olha só, quando ele sobe a taxa de juros, pensa o seguinte, quando ele sobe a taxa de juros, os bancos, eles têm a taxa Selic como referência. Então pensa ali o seguinte, se a taxa de juros está lá, vai para 10%, significa que os bancos vão ter que pagar lá para quem guarda CDB, quem aplica no banco do CDB, em torno de 10%. Se ele sobe para 15%, o que vai acontecer com o CDB? Vai para 15% também. E o banco trabalha o seguinte, ó, gente, olha só, o banco A, ele vai lá, pega o dinheiro de quem está sobrando e empresta, pega o dinheiro de quem está sobrando e empresta para quem está precisando. Então, quando ele pega de quem está sobrando, ele paga os juros, que é baseado na taxa Selic, com referência à taxa de juros ao ano. Ele paga aqui uma taxa, que já é uma taxa DI, né? Se não for pré-fixado. Ele paga aqui. Se aqui subir a taxa de juros, pensa ali, ó, de 10% para 15%. Agora está pagando 15% aqui ao ano para quem guarda dinheiro. Logo, ele vai ter que cobrar mais juros de quem pega emprestado. Então, os juros aqui para quem pega emprestado sobe. Aquela pessoa que está pensando em financiar o carro, o que vai ter que acontecer? Vai pagar mais caro agora nos juros, né, no financiamento. Essa pessoa vai começar a pensar duas vezes agora em financiar carro, né? Porque o juros está mais caro. Pegar um empréstimo agora fica mais caro. Estava pensando em reformar a casa, agora já pensa duas vezes, porque o juro ficou mais caro. A pessoa que está guardando dinheiro estava pensando em gastar o dinheiro, agora está rendendo mais. Então ele já tende a não gastar o dinheiro, ficar o dinheiro guardado. Com isso, quando então o Copom aumenta a taxa de juros, tende a diminuir o dinheiro na economia. As pessoas não vão pegar mais empréstimo. Quem está guardando dinheiro continua guardando dinheiro, já não quer gastar o dinheiro mais. Menos dinheiro na economia, o que acontece? Se a pessoa para de comprar, a loja para de vender. A loja parou de vender, ela começa a demitir pessoas, né? Não está mais vendendo, não está vendendo no mesmo ritmo, já não precisa daquele tanto de funcionário. Tem que vender gente, mandar gente embora. Com isso, as fábricas produzem menos. Olha só, se a fábrica produz menos, lembra que o PIB é tudo que um país produz? Produto Interno Bruto? PIB. O que é o PIB? É o indicador que mede tudo que um país produz. Se o país está produzindo menos, o PIB tende a recuar, né? Então, tende a ter uma redução no PIB. Então, nesse caso aqui, olha só, na questão, diz o seguinte, visando conter a inflação, o que é a inflação? A média de preço das coisas estão alta. O que o Copom faz? Aumenta a taxa de juros para tirar dinheiro da economia, ou seja, a política monetária contracionista, contrair o dinheiro da economia. O que vai acontecer na economia? Elevação da taxa do PIB. O PIB vai aumentar? Não, né? Porque o PIB na verdade, vai reduzir. Alternativa B, né? Redução da taxa de crescimento do PIB. Tem que ser a questão alternativa B, beleza? Tirou o dinheiro da economia. Vai elevar a demanda agregada? Alternativa D. Vai elevar a demanda? Não, né? Vai diminuir a demanda, né? As pessoas vão ter menos dinheiro. Vai acontecer a diminuição do compulsório? O que é o compulsório? É o percentual que os bancos têm que deixar no Banco Central, né? Lá na política monetária tem uma das ferramentas que é o recolhimento compulsório, que é tudo que os bancos captam lá no banco. Você foi lá, depositou o dinheiro no banco, ele tem que deixar um percentual no Banco Central, ele não pode trabalhar com esse dinheiro. Tem a ver com o que nós explicamos aqui? Não, né? Então não tem a ver com o Copom ali. Então, a alternativa correta B, de bola. Beleza? Vamos para a questão 11ª. Questão 11. Um investidor quer pagar o casamento de sua filha, que ocorrerá daqui 12 meses, e já acumulou recursos suficientes para fazer frente a esse gasto. Já está com o dinheiro para pagar o casamento. Ele busca, então, uma aplicação financeira para deixar o dinheiro rendendo por esse período, sendo que há uma expectativa que os juros Selic aumentem. Dentre as opções abaixo, a que melhor se adequaria a esse investidor seria aplicar os recursos em 1. Fundo de ações, B. CDB pós-fixado, C. LTN, D. NTNB. E aí, qual você iria? Vamos prestar atenção no detalhe, né? Na historinha aqui. Pensa você como consultor financeiro, como lá um gerente de alta performance, atendendo esse rapaz aqui, esse investidor. Tem a filha, vai casar daqui 12 meses, ou seja, não pode perder dinheiro, não é mesmo? Então, qual que tem risco aqui? Fundo de ações, né? Risco de perder dinheiro.
Então, não pode ser, então, a alternativa A. Não pode ser fundo de ações. Vamos riscar ela aqui, porque ele não pode correr risco. Daqui 1 ano e o horizonte dele é curto prazo. 1 ano é curto prazo. Não dá tempo de recuperar caso aconteça algum estresse aí desse intervalo. E aqui diz aqui que a expectativa é que o juros Selic aumente. Então, por exemplo, se tiver, por exemplo, 5%, nesse momento está conversando com ele, tem uma expectativa que o juro sobe, que o juro até o final do ano vai subir. Se o juro vai subir, faz sentido você colocar no investimento pré-fixado? Opa, aqui tá difícil, hein? Borracha, vamos pagar esse negócio aqui, né? Faz sentido você colocar o dinheiro dele no negócio pré-fixado? O que é o pré? Você vai travar o dinheiro. Imagina, você vai estar 5%, você vai lá e investe o dinheiro dele em 5%. Daqui a expectativa é que vai subir, né? O que vai acontecer? Ele vai continuar ganhando 5% enquanto o mercado subiu, sei lá, está ganhando 10% agora. Então não pode ser um pré-fixado. Tem que ser um pós-fixado que vai acompanhar os juros, né? Que é o juro vai subir. Né? Então aqui, CDB pós-fixado tem que ser essa aqui, né? Pós-fixado. Concorda comigo? A C diz LTN, tesão antes, pré-fixado. Nós já vimos que pré-fixado não. E NTNB aqui é pós-fixado. NTNB é pós, né? Ele acompanha o indicador. Qual é o indicador que ele acompanha? Ele acompanha o IPCA. Qual que é o macete para você não esquecer isso aqui? Lembra o seguinte, ó, NTNB, toda vez que fala B, você lembra assim, ó, BGE, tá? De IBGE. Grava assim, ó, IBGE. Então, NTNB, GE. BGE divulga o IPCA. Então, você vai lembrar que NTNB acompanha IPCA. Ou NTNB Brasil, né? B é de Brasil. B é de Brasil. Qual que é o índice oficial do Brasil de inflação? IPCA. Então, esses dois macetes aí para você não esquecer, tá? Quando eu estudei, eu usava NTNB, GE, BGE, e eu lembrava que era IPCA. Então, ele é pós-fixado em IPCA. IPCA é inflação. Detalhe, você está achando, você tem a expectativa que o juro vai subir, o que acontece quando o juro sobe? A inflação tende a cair. Então, eu não vou colocar o dinheiro para acompanhar a inflação, correto? O dinheiro está subindo. A alternativa correta aqui, então, tem que ser B de bola. Tá? Não posso colocar o dinheiro para acompanhar a inflação nesse caso. Beleza? Vamos lá, então. Próxima questão. 12. O investidor qualificado, pessoa física, quer investir em um produto de renda fixa que não tenha imposto de renda. Dessa forma, ele deve aplicar em A. FDIC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. B. FIP, né, que é um Fundo de Investimento em Participações. C. CRI. Ou D. LF, Letra Financeira. E o CRI é o Certificado de Recebíveis Imobiliário. Qual que você iria? Investidor, pessoa física, qualificado. Ele quer investir em um produto de renda fixa que não tem imposto de renda. Qual que você vai investir? Lembra o seguinte. Investidor, pessoa física, que não quer imposto de renda, ele tem que investir em algo que vai ter negócio a ver com casa e mato. Tá? O que é casa? Imobiliário e agronegócio, tá? Pessoal, casa e mato. Pessoa física, quando investe em títulos que vai estar atrelado a casa e mato, é isento imposto de renda pessoa física. Vamos lá. A. Fundo de investimentos em direitos creditórios. O que é direito creditório? Ele compra ele antecipa recebíveis, tá? Então, não tem a ver com casa e mato, tá? Então, aqui, vamos riscar esse caboclo aqui, não é A. Tá? Todos esses assuntos aqui, ó, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é conteúdo do CPA 20, tá? Fundo de Investimento em Participações, também assunto do CPA 20, é um fundo de ações que busca participação em empresas. Ele vai comprar, controle de empresa, tá? Então, não tem a ver também com casa e mato. CRI, o que é o CRI? Ó, Certificado de Recebíveis Imobiliário. Imobiliário, opa, tem casa aqui, então tem que ser essa alternativa aqui. Existe também o CRA. Né? Qual é a diferença? Vai para mato, só isso. Agronegócio, tá? Também é isento de imposto de renda pessoa física. CRA é emitido por companhias securitizadoras, né, privadas. A diferença desses dois aqui, já vou avisar vocês, ó, CRI e CRA, a diferença dele para o LCI e o LCA é que esses dois aqui, ó, LCI e LCA, eles têm FGC, né, porque são emitidas por banco. Ele tem FGC. Esses dois aqui, ó, CRI e CRA, não tem fundo garantidor de crédito. Anota aí, tá bom? Pausa o vídeo e anota aí. CRI e CRA não tem fundo garantidor de crédito.
o LCI e LCA têm fundo garantidor de crédito, porque são emitidos por bancos. Beleza? A alternativa correta, aqui, né, tem que ser a C, a alternativa correta, mas o LF é letra financeira, emitido por instituição financeira, letra financeira. Vai lembrar que é o seguinte, ó, um macete aqui, ó, F de ferrado, né, porque não tem FGC, tá? Mas ele tem a ver com casa e mato? Não tem a ver com casa e mato, então não é a alternativa correta, tá? Mas eu falei aqui que LF é um título emitido por banco, mas qual é a diferença dele? É que ele não tem fundo garantidor de crédito, tá bom? A alternativa correta, risquei tudo aí, né? A alternativa correta é a C, beleza? E é o que eu tentei explicar para vocês, vários conceitos para vocês não esquecerem isso aqui. Como eu disse, se inscreva aí, não custa nada, não paga nada, tá? Não vou cobrar se você se inscrever. Inscreve aí no canal. E se você ainda não segue o Instagram do Pré-Aprovado, e siga aí o Instagram do Pré-Aprovado e me ajude aí a engajar o negócio. Beleza? Abraços e até a próxima. Obrigado. Até mais. Valeu. Até a próxima aula.